Bom pessoal, esse primeiro vídeo vai falar para a gente sobre a primeira lei da termodinâmica. Como a primeira parte, a gente vai dividi-lo em duas e a gente vai ver agora do que é que se trata essa chamada primeira lei da termodinâmica. Bom, vamos colocar já aqui a definição do que é a primeira lei da termodinâmica. A gente pode entender a primeira lei da termodinâmica como o princípio de conservação da energia aplicado a um sistema termodinâmico. Vamos relembrar o que é esse princípio de conservação da energia. Para isso, vamos utilizar aqui uma simulação do simulador virtual PhET. A gente observa aqui que nós temos uma pessoa utilizando uma bicicleta. Essa bicicleta está acoplada a esta roda. Esta roda aqui possui uma espécie de gerador de energia que vai ser conduzido através aqui desse fio e, por fim, pode aquecer aqui esta água. A gente vai notar isso com a elevação aqui da temperatura através desse termômetro. Para isso eu vou deixar claro para a gente aqui as energias que podem conter aqui em cada situação. Por isso que eu vou aqui colocar os símbolos. A gente observa que mesmo não tendo nada acionado, a garota aqui já tem uma energia dentro do seu corpo. Essa energia aqui, se a gente olhar bem, é energia química. E a água também já tem uma energia, que nesse caso é energia térmica, porque ela com certeza está a uma certa temperatura, né? Todos os corpos possuem alguma energia térmica. Então, vamos acionar aqui para ver o que acontece. Então aqui a gente observa a garota movendo seus pés. A gente observa que a energia do corpo dela vai sendo transferida pelo seu movimento para o movimento da bicicleta, que vai transformando essa energia em outro tipo de energia aqui, A gente observa que essa energia cinza é a energia mecânica, que é a energia do movimento, e essa energia mecânica, quando passa pela roda e pelo transformador, é transformada em energia elétrica, e essa energia elétrica vai fazer com que a água seja aquecida. Então a gente observa aí que a temperatura começou a aumentar, gerando mais energia térmica. Então a gente tem aí de forma geral, energia química foi transformada em energia mecânica, às vezes em energia térmica também por aqui. Essa energia mecânica foi transformada em energia elétrica e por fim foi transformada em energia térmica. A gente pode resumir esse princípio então da seguinte maneira: a energia na natureza nunca é destruída nem perdida, ela é sempre transformada em outro tipo de energia. Então veja, a energia fornecida pela pessoa, no fim das contas, foi transformada depois de vários processos em energia térmica. Esse é o princípio de conservação da energia, o princípio no qual a energia é sempre transformada e nunca perdida. E no caso da energia térmica, vamos colocar aqui um exemplo. No caso da energia térmica, pode ocorrer o mesmo também. Aqui, por exemplo, nós temos um bule. O bule está cheio de água. Mais uma vez nós temos aquela mesma roda. E só que ao invés da água sendo aquecida, temos uma lâmpada. Será que é possível transformar a energia que está aqui no bule em outro tipo de energia? Segundo o princípio de conservação da energia, sim, que é o mesmo princípio utilizado, por exemplo, nas usinas de geração de energia. Então, vou aquecer aqui, Observe que pelo aquecimento eu estou doando energia térmica, que é calor. Veja, o fogo está doando calor. Esse calor faz o quê? Aquece a água que está aqui dentro. Essa água se transforma em vapor. O vapor, claro, se movimenta, então ele gera energia mecânica. E essa energia mecânica faz essa roda girar, fazendo com que também haja uma transformação aqui em energia elétrica e aqui, como essa lâmpada é incandescente, há esse aquecimento do filamento em que gera ao mesmo tempo energia térmica e luz. Então observe que o calor, que é uma energia térmica, foi transformada no fim das contas aí em luz. Então observe, o calor gerou energia. O calor já é uma energia e gerou mais energias, foi transformado de um tipo de energia em outro tipo de energia, certo? Então, a gente pode aplicar esse princípio de conservação da energia
para o caso da termodinâmica. Lembrando que a termodinâmica que vai trabalhar com o calor e assim sucessivamente. É por isso então que diz aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica é o princípio de conservação da energia aplicada a um sistema termodinâmico. Só que no nosso caso o sistema vai ser mais simples do que aquele, vai ser um sistema como esse daqui, ó. Nós temos aqui um recipiente contendo um gás. Então, nesses casos, a gente vai continuar estudando os gases. E para esse gás é fornecido uma determinada quantidade de calor. Esse calor a gente chama de Q, né? Representado aqui na chama. O que ocorre então? Quando eu aqueço esse gás, as moléculas dentro deles começam a se agitar. Começa a se agitar, fazendo com que esta tampa aqui, que a gente chama de êmbolo, seja empurrada para cima. Então observe por isso que aqui, ó, sai dessa posição nessa linha e atinge essa outra posição aqui. Então observe que tinha um volume 1 menor e agora, como a tampa foi empurrada, tem um volume maior. Como essas moléculas ficaram muito agitadas aqui dentro, a gente teve aí uma variação da energia interna desse recipiente. E essa energia interna a gente chama de ΔU. Essa energia devido ao movimento das moléculas dentro do recipiente, a gente chama de energia interna. Então observe, o calor fez com que as moléculas se movimentassem, aumentando a energia interna e ao mesmo tempo movendo essa tampa, esse êmbolo, fazendo com que o volume aumentasse. Se o volume aumentou, se houve um deslocamento aí, então houve também algo na física que a gente chama de trabalho, representado aqui pela letra tal, essa letra grega que parece um T. Certo? Então, resumindo aqui, a gente pode pegar essas três variáveis e colocá-las numa equação. Essa equação aqui, que é a forma matemática da primeira lei da termodinâmica. Vamos ver o que é que ela significa então aqui, ó. O Q, como já foi visto, é o calor recebido. Nesse caso daqui, o calor vindo da chama. É o calor recebido, faz variar a energia interna. E a variação da energia interna produz o quê? Trabalho. E o que é esse trabalho? É a variação do volume nessa situação. Mais uma vez então, ó, o calor recebido, nesse caso aqui da chama, faz variar a energia interna devido à agitação das moléculas e essa energia interna produz trabalho, que é justamente o deslocamento do objeto. Naquela animação que a gente tem antes, nós temos aqui, ó, o calor produzindo o que? Energia interna, já que há um movimento de moléculas aqui dentro do recipiente. Só que nesse caso daqui, como é o recipiente aberto, o vapor passa e o trabalho aqui é o movimento dessa roda e o próprio movimento aqui dessas moléculas também. Então o trabalho está sempre ligado ao movimento de alguma coisa. Nesse caso daqui, o movimento da tampa que saiu de uma posição para outra posição. Essa é a primeira lei da termodinâmica, como princípio de conservação da energia, e aqui a sua fórmula matemática.